palavra de Deus cria e restaura a vida. Eu sou o pastor Fábio e esta é a reflexão que eu quero trazer para ti hoje. A história da ressurreição de Lázaro é uma história fantástica. Jesus é chamado por um mensageiro enviado por Maria e Marta, irmãs de Lázaro, para que Jesus fosse ter com ele, pois ele estava muito doente. O mensageiro dá a mensagem e volta para casa. Jesus se demora ainda um tempo no lugar onde ele está, de viagem mais ou menos um dia, segundo os historiadores, e após esse tempo Jesus então vai estar com Lázaro. Quando Jesus chega lá em Betânia, Lázaro já está morto e sepultado. Jesus, naquela situação, ele chora, ele fica triste, pois o seu amigo morreu. As irmãs de Lázaro falam para Jesus: Mestre, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Elas sabiam que Jesus tinha o poder de curar o seu irmão, mas elas não faziam ideia de que Jesus tinha também o poder de ressuscitá-lo. Essa história, ela é uma história consoladora, ela é instrutiva e ela retrata a doença, retrata a morte, retrata desespero, retrata choro, mas ela também retrata vitória. Esse é um registro histórico que traz o maior problema da humanidade, a morte. Mas ela também traz o final dessa morte, que, para quem crê em Cristo, é a ressurreição. Esse episódio ele nos oferece orientação, oferece consolo e oferece tranquilidade. As duas irmãs, Maria e Marta, não imaginavam que elas, como amigas de Jesus, teriam que passar por uma situação, por um problema que elas não poderiam solucionar. Elas conheciam Jesus e tinham absoluta certeza de que Jesus as amava, como também ele amava Lázaro. Ele tinha poder para impedir a morte de Lázaro. Essa certeza ficava evidente na afirmação de Marta: Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E por essa expressão de Marta, nós percebemos que ela reconhecia Jesus como alguém que tinha, sim, poderes especiais. Mas por que então Marta fica chateada com o atraso de Jesus? Parece que ela não tinha clareza sobre os planos e sobre os propósitos da vinda de Jesus ao mundo. E que esses planos não estavam limitados à cura de uma doença física ou à vida terrena apenas das pessoas. O projeto de Jesus era muito maior e muito mais abrangente do que cuidar apenas da vida, do corpo das pessoas. Ao ser abordado pelos discípulos sobre o que tinha acontecido com Lázaro, Jesus diz categoricamente: Lázaro morreu. E o texto continua dizendo as palavras de Jesus: E por vossa causa eu me alegro que lá eu não estivesse, pois eu queria que vocês crescem. Mas vamos ter com ele. E aqui começa a ficar clara a intenção de Jesus: para que vocês crescem. Crer que ele era Deus encarnado, o Salvador. E no versículo 45, esse objetivo foi alcançado. E o versículo 45 diz assim: Pois muitos dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, claro, por causa da morte de Lázaro, vendo o que Jesus fez, eles creram.
Todo episódio serviu de ensinamento para os discípulos, para Maria, para Marta e para o povo. Jesus queria que as pessoas o reconhecessem como o Messias, o prometido de Deus, lá no Antigo Testamento, e confiassem nele e o seguissem. Ao chegar na sepultura, Jesus se comoveu e chorou. Chorou, lamentando o mal que o pecado fez e faz à humanidade. Não apenas a morte do seu amigo Lázaro, porque ele sabia que Lázaro, por crer nele, estaria no céu, mas por causa da morte que é consequência do pecado. Os judeus, ao verem o choro de Jesus, disseram: olhem quanto ele o amava. O choro era uma manifestação de compaixão de Jesus pelos seres humanos. Ele não só chorou, Jesus agiu. Foi até perto da sepultura, deu graças ao Pai e, segundo o texto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora! E Lázaro, que já estava morto há 4 dias e provavelmente cheirava mal, saiu vivo da sepultura. O texto diz que saiu aquele que estivera morto. Assim a glória de Deus se manifestou. O grande problema, a doença e a morte, foi vencido e Jesus foi glorificado conforme ele disse aos discípulos que aconteceria. Que abençoado final feliz! Jesus disse para Marta: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Essa é a questão. Não apenas conhecer, mas crer nele. Nós cristãos também enfrentamos dificuldades. Um dos sofrimentos atuais é essa pandemia que está por aí pelo mundo inteiro, que já contagiou milhares e matou muitas pessoas. É uma tragédia que se abateu sobre a humanidade. Diante dos sofrimentos e morte, também podemos ser tentados a dizer a Deus: se estivesses aqui, meu Deus. Mas nós precisamos lembrar que Ele está sempre presente na vida de todas as pessoas, principalmente dos cristãos. Jesus resolveu o nosso maior problema. Ele venceu em nosso lugar a morte e, principalmente, o inferno, as consequências do pecado, as finais, e nos dá de graça a vida, conforme diz o apóstolo Paulo. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Jesus garante a ressurreição. Para Marta, ele disse: teu irmão há de ressurgir. Para todos nós, ele afirma: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Jesus diz também para nós: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Vamos desesperar por causa da pandemia ou de outro problema qualquer? Vamos nos apavorar quando a morte se aproximar de nós? Não. Jesus é todo-poderoso Deus, que tem um amor indescritível, que morreu em nosso lugar, pagando a nossa culpa do pecado de todos com a sua morte, e triunfou sobre a morte, o pecado e o inferno com a sua gloriosa ressurreição. Jesus tirou Lázaro da morte para a vida. Jesus também nos tirou da morte eterna para a vida eterna. Mais uma vez, nós vemos Deus usando a tipologia. Lázaro não precisava ressuscitar ali, naquele momento, se não fosse para que a glória de Deus se manifestasse naquele momento para aquelas pessoas e que ficasse registrado nas Escrituras para que a glória de Deus continuasse se manifestando a nós, para nós crermos que Jesus é verdadeiro Deus e que Ele vence a morte por definitivo. Jesus tem poder sobre a morte. Todos os que nessa vida crerem e seguirem o Senhor serão ressuscitados para a vida eterna e estarão para sempre com Jesus. Graças a Jesus, passamos da morte para a vida.